Bem-vindo ao curso de Introdução à Mecânica Quântica. Eu sou o professor Elias, da Universidade Federal do Treino Mineiro, UFTM. É um curso de vários módulos. É bom você acompanhar conforme a sequência. Vamos começar agora, conforme a ementa desse curso, com revisão de números complexos. Pois bem, o que são números complexos para você? Uma coisa muito difícil de entender? Não necessariamente. Por quê? Recebe esse número complexo porque utilizas números imaginários. Mas o que são números imaginários? De onde vêm? Então, números imaginários são sistemas matemáticos que foram necessários utilizar, criar para resolver determinados sistemas. Você pode estar perguntando, professor, mas como assim? O que são um conjunto de números? Então vamos lá, conjunto de números. Inicialmente vamos começar com números naturais, representado por essa letra N que está aqui embaixo. Tá? Era uma quantidade de elementos muito pequenos, muito limitados, tá? Em que conforme ocorreu a evolução da matemática, determinados sistemas matemáticos necessitou de um conjunto de números maiores, onde os números naturais não eram suficientes. Então criou-se os números inteiros. Né? O próprio nome diz inteiros. O que são números naturais? E números inteiros? Qual a diferença entre eles? É muito simples. Números naturais são esses números que você já conhece. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, assim sucessivamente. Os números inteiros são números menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Esses são os números inteiros. Pois bem, os números negativos, né? E depois houve a necessidade de expandir um pouco mais, pois os números inteiros não eram suficientes. Precisaria do quê? Razão. Números de razão. 2 terços, 1 quinto, 1 quarto, 0,25. Então surgiram aí os números, conjunto dos números racionais, representado pela letra Q que está aqui embaixo, tá? Raiz também, racionais, raiz também, raiz quadrada de 9, raiz quadrada de 2, 1,7, né? 1,41, aliás. Raiz quadrada de 3, 1,7, né? E assim sucessivamente. O número das casas decimais depende do quanto você precisa no seu cálculo, tá? Além desses números, fora esses, são os números irracionais. São aqueles que têm dízimas periódicas, né? E é difícil de calcular. Para juntar todos esses números e ter uma representatividade, algo palpável, como se fosse uma régua, surgiu aí um novo conjunto, chamado conjunto dos números reais. São reais, palpável. É como se fosse uma régua. Você põe lá um 0, 1, né? Aí você tem ali uma régua. Então, são esses números. As porções também vão dentro desse conjunto. Por exemplo, π é 3,14159. Exponencial 2,78. Né? Então, são porções. Estão dentro desses números reais, aqueles que você já conhece. E também, os conjuntos naturais estão contidos nos números inteiros, que estão contidos nos números racionais, que está contido nos conjuntos dos números reais. No entanto, a matemática esbarrou novamente em problemas não solucionáveis. Por exemplo, raiz quadrada de menos 5. Existe sim. Precisou de quê? Criar, chama números imaginários, conjunto dos números imaginários. Que a composição desses números com os reais, combinação linear, surgiram o quê?
os conjuntos dos números complexos. Os números reais estão contidos nos números complexos. Tá bom? É necessidade desses números apenas para quê? Para resolver problemas matemáticos, para depois voltar para o conjunto dos números reais, para ter solução desses sistemas matemáticos. Como que é a anotação desses números? O conjunto desses números chamou-se números complexos, tá? Por exemplo, raiz quadrada de menos b quadrado. Então, aquele menos, você diz que é menos 1 vezes b quadrado. O produto de dois números, né, raiz quadrada de produto de dois números, é igual. Então, a raiz quadrada de menos 1, raiz quadrada de b quadrado. Raiz quadrada de b quadrado é o próprio b. Esse menos 1 aqui dá lugar ao quê? A notação i. A raiz quadrada de menos b quadrado é igual a ib. Tá? Ah, então daqui saiu o i, é a raiz quadrada de menos 1? Sim, menos 1. Se levar o i ao quadrado, ou seja, i vezes i, no lugar do i você põe a raiz quadrada de menos 1, no lugar do outro i, põe a raiz quadrada de menos 1. Ou seja, isso aqui é como se fosse menos 1, raiz quadrada de menos 1, tudo quadrado. Corta a raiz, corta 2 aqui, então fica menos 1. Então, i quadrado é menos 1. Tá? É essa a definição de números imaginários. Então, normalmente, em geral, os números complexos têm uma representatividade desta forma, a mais ib. Tá ok? É chamado de complexo conjugado deste número, representado por uma letra z, tá? E o z asterisco é o complexo conjugado de z, que z é a mais ib. Note que quando é complexo conjugado, o sinal do termo imaginário é trocado o sinal. Se aqui fosse menos ib, complexo conjugado de menos ib seria mais ib, vice-versa. Tá ok? Pode-se fazer alguns cálculos com esses números, é chamado de operações com números complexos. Tá ok? Para isso, precisamos entender uma representação gráfica desses números. Vamos pensar que esse número seja, esse número A mais IB, seja um vetor. Assim como está no XY, né? Vamos pensar que seja um vetor. Esse vetor tem duas componentes. Vamos chamar de A, que não está multiplicando por I, né? O termo que não está multiplicando por I, como é a projeção sobre o eixo dos reais. E B é a projeção sobre o eixo dos imaginários. Então nós temos aqui eixo reais e eixo dos imaginários. E aqui o vetor AZ. A mais IB, vetor Z. Tá ok? A projeção dele no eixo dos reais é A. A projeção dele no eixo dos imaginários é B. E assim recebe esse coeficiente I. Tá ok? Beleza? Então vamos continuar. Forma-se aqui um ângulo, vamos chamar isso aqui de alfa. Tangente de alfa é o cateto oposto ao ângulo, dividido pela cateto adjacente ao ângulo. Então, tangente de alfa é igual a B sobre A. Tá? Se pensarmos uma representação gráfica dos números complexos. Pois bem, agora que entendemos um pouco mais, nós podemos fazer operações com números complexos. Vamos imaginar que sejam dois números complexos, Z1 e Z2, conforme está representado aqui. Então, a soma desses dois números complexos resulta em um número complexo também. Veja, substituindo Z1 por A mais IB e Z2 por C mais ID. Reais com reais, então vai ficar A com IC, imaginário com os imaginários. B mais D, onde o I fica em evidência. Beleza?
Então aqui seria real e aqui imaginário. Resulta em outro número complexo também. Ok? E a subtração desses números? Como que seria? Da mesma forma. Z1 menos Z2. A mais IB menos, abre parênteses, C mais ID. Esse menos está multiplicando o C e multiplica também o mais ID. Então seria A menos C mais IB menos ID. Esse I coloca em evidência. Então fica B menos D. Continua da mesma forma. Um número complexo. Porém, no primeiro termo, A mais C. Segundo aqui, né? Segundo a operação, A menos C. Beleza? Continuando com esses números complexos, como seria o produto? O produto é um pouquinho mais complexo, mais complicado, um pouquinho, que a soma ou subtração. Né? Aqui você tem que aplicar a distributiva A com C e A com ID. Então fica IA vezes D. IB com C. IB vezes C. E depois mais I com mais I. Fica I quadrado. I quadrado é menos 1. Você substitui. B vezes D. Tudo bem? Como ficaria? I quadrado. B vezes D. Esse quadrado dá lugar a menos 1. Então, nós teremos parte imaginários aqui, real, e esse que torna-se real também. Então, nós podemos juntar o quarto termo com o primeiro termo. Apenas para deixar mais organizado, para termos uma melhor visualização do resultado matemático. AC menos BD mais I, coloque em evidência, AD mais BC. Aqui seria real e aqui seria imaginário. Novamente, a notação continua de número complexo. Tá ok? Produto de dois números complexos continua sendo um número complexo. Agora vamos tomar um número complexo. O módulo quadrático desse número complexo. Tá? Como que você faz isso? É o produto do seu complexo conjugado com ele mesmo. É assim que se faz o módulo quadrático do número complexo. Aqui o resultado vai dar um pouco diferente da conta anterior. A conta anterior eram dois números complexos. Aqui é o produto do número complexo com seu complexo conjugado. Então, dá diferença no resultado. Vamos ver? A menos, porque aqui é mais, né? Então, o complexo conjugado de mais I é menos I. B vezes A mais IB. A com A e B, menos IB com A, e menos IB com mais IB. Menos com mais, menos. Menos com mais, menos. Mais com mais, mais. Mais e mais, mais. Então aqui dá A quadrado. AB, corta, né? Menos I quadrado, B quadrado. Esse I quadrado substitui por menos 1. Menos com menos, mais. Então dá A quadrado mais B quadrado. Olha, observa. Nós temos aqui número real. Ah, mas professor, você disse que não. Eu disse que é sempre número complexo. Sim. No slide anterior eu falei.
Produto de dois números complexos resulta em número complexo. Aqui, produto de dois números complexos? Não. É o produto do número complexo com seu conjugado. Aí sim, que dá números reais. Tá bom? Sempre vai ser desse jeito? Sempre. Módulo quadrático, já pode aplicar essa regrinha direto. O módulo quadrático do número complexo é a soma dos seus termos quadráticos, tirando a parte imaginária, né? Aquela notação de i. Tá bom? Não se esqueça. É muito importante em mecânica quântica. Exponencial do número complexo é exponencial de a mais b. Nós temos aqui os expoentes a soma, então mantém-se a mesma base para os dois, como uma soma, então multiplica esses dois bases. Exponencial de a vezes exponencial de b. Tá ok? Ah, mas pode terminar por aqui? Olha, pode parar por aqui, ou você pode ir um pouco além. Como? Temos que relembrar a relação de Euler, ou a identidade de Euler, que diz o quê? Que a exponencial do número imaginário resulta em quê? Cosseno deste número mais i seno deste número. Por exemplo, exponencial de x, o cosseno de x, mais i seno x. Se o sinal aqui for menos, é cosseno de x menos i seno x. Beleza? Ah, professor, então agora ficou fácil, né? Voltando na exponencial, nós tínhamos exponencial de ib. Então basta trocar onde é x por b e substituir no produto da exponencial de a. É isso aí, muito bom. Bem pensado. Então vamos voltar? Exponencial de z é igual a exponencial de a vezes cosseno b mais i seno b. Observa que continua sendo um número complexo. Se você somar essas duas exponenciais, você tem o quê? Exponencial de x mais exponencial de menos ix é igual. Soma esses dois aqui. Cosseno mais cosseno, 2 cosseno. Seno menos seno, 0. E a subtração? Este menos este é igual. Cosseno menos seno, 0. Acompanhando? Seno menos seno. Aliás, seno menos seno. Menos com menos, mais. Então, soma. Troca o sinal. Então, fica seno mais seno. Fica i 2 seno. Você pode passar esses dois dividindo. É uma identidade trigonométrica de seno. Aqui outra identidade. Tá bom? Continuando. Então, vamos pensar nesses dois números complexos aqui. A exponencial desses dois números complexos, nós já fizemos. Tá? Temos isso. Você expande um pouquinho mais aqui, tá? Aprenda mais. Somando esses dois números complexos, né? Exponencial de a e b, exponencial c mais id, temos exponencial de a vezes exponencial de b, mais exponencial de c e exponencial de id. O que nós podemos trabalhar aqui? Trocar isso pela identidade de Euler. E agora, aplica aqui a distributiva. Temos exponencial de a cosseno b, exponencial mais i, exponencial de a seno b, mais exponencial de c,
cosseno D mais I exponencial de C seno D. Observa que I e aqui I. Aqui não tem I e aqui não tem I. Então podemos juntar este com este e este com este, colocando o I em evidência. Beleza? Reescrevendo aqui, nós temos exponencial de A cosseno mais exponencial de C cosseno D. Está aqui. I exponencial de A seno B e exponencial de C seno D. Olha, aqui é real e aqui é imaginário, tá? Continua sendo um número complexo. Beleza? Agora vamos pensar que Z1 é A mais IB e Z2 é o seu complexo conjugado de Z1, A menos IB. Se fizermos a exponencial, assim que nós fizemos no slide anterior, a soma dessas duas exponenciais ficaria desta forma. Né? Aqui era C mais ID, né? Então troca por A menos IB. A exponencial menos IB. Abre aqui com relação de Euler. Tá? Nós vamos abrir aqui com relação de Euler. Você pode abrir separadamente, assim como foi feito no slide anterior. Você vai ter um pouco mais de conta? Sim, vai. Mas o que nós podemos fazer? Coloca a exponencial de A em evidência. O que fica? Exponencial de IB mais exponencial de menos IB. Olha, professor, então aquela outra identidade, nos 2 ou 3 slides anteriores, o senhor mostrou que podemos trocar isso aqui por cosseno. 2 cosseno de B. Pronto. Veja só, a soma dos números complexos, neste caso, é o seu complexo conjugado. Resulta em número real. Ok? Temos aqui números reais. 2 exponencial de A cosseno B. Ok? Lembrando, Z2 é o complexo conjugado de Z1. Tá bom? No slide anterior, foi 2 números complexos quaisquer. Aqui não são quaisquer necessariamente, tá bom? Então, no slide anterior deu um número complexo. Aqui é a soma da exponencial de número complexo com o seu conjugado. Deu número real. Eu vou propor um exercíciozinho para você fazer. Não a soma, mas fazer a subtração. Dá a pausa no vídeo e resolve. 5 minutos. Pronto? Sua pausa? Então vamos lá. Subtração. O resultado é um número complexo, totalmente complexo. Onde era mais, torna-se menos. Menos aqui. Coloca um exponencial de A em evidência, menos. Se você voltar ao slide anterior, volta lá um pouquinho, você vai ver que isso aqui, que está dentro do parêntese, é 2i e 2 seno. Com a exponencial, fica i 2 exponencial de A seno. É um número imaginário, ou melhor, número complexo. Ok? A soma é real e a subtração é complexo, é imaginário. Você pode passar isso aqui dividindo, isso aqui
seria suficiente. Se você acertou, parabéns. Palmas. Continuando, dado esse número complexo, vamos calcular a integral de uma exponencial de número complexo com produto de x. Então, nós temos aqui exponencial de a mais ib x. A integral desse número, dessa função, seria aí uma função de número complexo, tá? Integrando em x. O que nós podemos fazer? Resolve aí, é uma tabelada exponencial de alfa x. A integral disso é a própria exponencial de alfa x dividido por alfa. Quem é alfa? A mais ib. Mais uma constante c. Por quê? Porque é uma integral indefinida. Ah, professor, mas peraí, o que é uma integral indefinida, professor? Eu não lembro. Tem muito tempo que eu fiz cálculo. Eu vou lembrar você. Existem dois tipos de integrais. Tem as integrais definidas e as integrais indefinidas. Qual a diferença entre elas? A integral definida, ela tem limitantes inferior e superior. Aqueles numerozinhos que você vai trocar pelo integrante. Você não adiciona uma constante. Já a integral indefinida, ela não tem limitantes inferior nem superior. Neste caso, o resultado é a integral somado a uma constante. Essa constante pode assumir qualquer valor. Inclusive, ela pode ser um número complexo. O que vai definir essa constante é as condições de contorno do seu problema. No mais, você pode deixar somente como indicado uma constante. Tá? Essa constante pode ser até zero. Pode sim ser zero, nulo. Então, vamos lá? Paramos por aqui? Não. Por quê? Outra regrinha. Fração. Nós temos aqui, o número aqui em cima é numerador e embaixo denominador. O denominador de uma fração, pelas regras da matemática, não pode, ou seja, não é permitido que assuma valores zero, ou seja, nulo, e nem que seja um número imaginário. Não pode ser. Ah, professor, então nós temos que resolver isso? Temos. Como? Bom, tem um pouco de matemática para fazer. Uma álgebra um pouco mais longa. Simples, porém longa. Tem que se tomar cuidado. Em especial os sinais. Neste caso, é o mesmo problema de raiz quadrada. Nós temos que multiplicar o numerador e o denominador pelo complexo conjugado do denominador. Neste caso, a mais ib. Então, nós temos que multiplicar o denominador por a menos ib e o denominador e o numerador a menos ib também. Multiplicando, aqui você já deve ter percebido, né? Que vai ficar a mais b quadrado. A quadrado mais b quadrado. E em cima vai ficar a menos ib. Beleza? Resolvemos? Em parte, sim. Mas precisamos ter uma visão melhor desse resultado. Exponencial de a mais ib. Não está claro. Podemos abrir melhor essa conta
para verificar com detalhes como seria esse resultado. Por exemplo, se fosse preciso encontrar o valor real dessa integral, como você faria? O valor real não é a exponencial a mais ib x sobre a quadrado mais b. Não. Por quê? Porque exponencial está lá, mano. Exponencial de a mais ib x. Ali carrega um número complexo. Tem que abrir ali pela relação de Euler e mais um pouco de álgebra assim, tá? Então vamos lá, vamos voltar aqui, vamos abrir essa exponencial. Exponencial mais de x, exponencial de ax vezes exponencial ibx. Nosso problema está aqui, ó, exponencial aqui embaixo, tá? Esse izinho aqui embaixo, aqui, ó, que nós temos que resolver. Então, essa exponencial aqui, exclusivamente essa, você pode trocar pela relação de Euler. Como ficaria? É mais, né? Então, é cosseno mais e seno. De quem? Olha o expoente. bx. Então, vai ser cosseno de bx mais e seno de bx. Beleza? Aqui. Nossa, professor, é muita conta. É sim. Mas se você for devagar, termo a termo, você vai conseguir resolver. Não apresse, não acelere. Tome cuidado muito com o jogo dos sinais. Sinais é um dos grandes vilões da matemática. Reescrevendo ela aqui em cima. Bom, vamos aplicar aqui a distributiva. A cosseno, A e seno, menos IB cosseno, menos IB seno. Lembrando que tem I com I. Então teremos I quadrado. Beleza? Beleza. Então, A cosseno, está aqui. A I seno. Então, podemos colocar o I em evidência. A seno. A vezes seno, A seno. Menos IB cosseno. Menos B cosseno. Menos I mais I. Então, fica I quadrado. I quadrado é menos 1. Com esse menos, torna mais. Um pouquinho mais direto, tá bom? Mas se você quiser ir fazendo passo a passo, faça. Então, nós teremos aqui B seno. Beleza? E esse exponencial está aqui. E o C está aqui. Então, C mais exponencial de AX, A cosseno BX, mais B seno de BX, mais I A seno de BX, menos B cosseno BX. Tudo sobre A quadrado mais B. Paramos por aí? Não. Mais um passo. Tá? Nós temos que dividir isso aqui. Um termo e esse aqui outro termo. Assim. Então, nós temos aqui o termo real e um termo imaginário. Se C for real, então faz parte desse termo aqui real. Então, a integral de uma exponencial de um número complexo é também um número complexo. Nossa! Então, quer dizer que integral é área. Então, teremos uma área imaginária
Bom, a função é imaginária, né? É imaginária. E ali a gente está estudando só funções. Tem integral de linha também. A integral de linha poderia dar um resultado de uma função de número complexo. De número complexo também. Tá bom? Se isso não ficou claro, volta no vídeo, assiste de novo, ou pega a parte que você não entendeu, ou refaça esse cálculo aqui, tá bom? Dá uma pausa e refaça, para fixar bem, ok? É por isso que eu estou postando esse vídeo. Você faz o seu horário, o seu tempo de estudo. Qualquer dúvida, mande para o meu e-mail elias.cerqueira@uftm.edu.br. Aí eu faço um vídeo ou uma resolução para você e posto conforme for o vídeo. Beleza? Um exercício para você resolver. Dado dois números complexos, Z1, 6 mais I, 5I, e Z2, 2 menos I. Calculação. É muito claro, né? Muito fácil aí. Dá a pausa e resolve. Soltou a pausa? Então vamos lá. Podemos fazer isso de direto. 6 com 2, 8. 5 menos 1, 4. 8 mais e 4. Beleza? 2. Dá dois números complexos. 4 mais 5i e Z2 menos 1 mais 3i. Calcula a subtração. Basta subtrair. 4 menos 1 menos, né? Então menos. Então dá 4 menos 1. Menos com menos, né? Sinais iguais, você soma. Lembra daquela regrinha lá do colegial? Então é 4 mais 1, 5. 5 menos 3, 2. Então é 5 mais e 2. Essa é a subtração. Deixa aí o exercício 5 para vocês resolverem. Exercício 3, aliás. 4, o 5, o 6. Tentam resolver aí. Agora começa a ser literal. Tá? O 7, calcula os dois números complexos, a subtração desses dois. Tá? E o 8 também tem o número complexo z, x mais i, y. Né? Calcular o produto. Calcular os valores de x, y que esse produto dê resulte 2. E determinar o módulo quadrático de z. Quem quer z? X mais i, y. O 9, calcular a integral x, calcular a integral em x em relação a x, esses dois números complexos, z1 e z2. E o 10, utilizando os números complexos do número 9, encontre a integral da exponencial de z2 e a derivada do módulo quadrático de z2. Tá? Essa é uma listinha para vocês estarem resolvendo. Um grande abraço. Qualquer dúvida, manda para o meu e-mail elias.cerqueira@uftm.edu.br. O UFTM é um e-mail institucional da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Eu sou professor adjunto 4 desta universidade do Departamento de Física. Para quem não são meus alunos, tá?
Fica aí o aviso. Qualquer coisa, entre em contato. Obrigado. Até a próxima com Equação de Schrödinger.